Aleluia. São Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho segundo São Mateus é o texto que nós iremos ler. Aleluia. Evangelho segundo São Lucas, versículo 1, a partir do versículo 67. Programa Louvor e Palavra, irmão, segue de segunda a quinta-feira, de 8h30 às 11h30. Aleluia. E todas as sextas-feiras, irmãos, nós teremos aqui ciclo de oração. Aleluia. De maneira presencial e também transmitido ao vivo para você e sua família abençoar o seu lar. Amém. Aleluia. O texto de São Lucas, capítulo 1, versículo 67, diz assim a palavra do Senhor. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. E para manifestar a misericórdia aos nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos pecados, pelas estranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Aleluia. Vamos apenas fazer uma reflexão, já vamos ouvir os louvores, só para a gente degustar um pouquinho o texto, da qual fizemos a leitura, irmãos. Aqui conta a história, irmãos, do encontro que teve Jesus ainda no ventre de Maria com sua irmã Isabel. Embora que na linguagem espanhola, Elizabeth. O texto vai dizer, irmãos, que os dois tiveram um encontro e João pulava de alegria, já no ventre de sua mãe, Isabel. Todos sabem que na Bíblia fala sobre Isabel, sua mãe, estéril, e ela não pudera gerar filho algum. E já era de idade muito avançada, Isabel. Como também o seu pai, o sacerdote do Senhor, também profeta do Senhor, Zacarias, já um senhor de idade, com uma idade avançada. Enquanto ele foi adentrar o santíssimo lugar, por ordem de Deus, um anjo o visitou e disse a ele que Isabel iria conceber um filho, que a sua madre ia abrir, ia gerar um varão que iria preparar o caminho para Jesus. Embora que o filho de Isabel foi João Batista, primo legítimo de Jesus, e preparando o caminho, o seu pai já profetizou
aqui sobre a visita de um Deus no meio de nós. Não foi a visita de alguém qualquer, mas foi Deus que decidiu. Deus se fez carne para habitar no meio de nós. Todo o tempo da Bíblia, irmãos, se nós lermos o Velho Testamento, vai ilustrar, vai falar de história. Você vai ver, você vai notar que todas as vezes que Deus se apresenta ao povo, que Deus quer se apresentar ao povo, se aproximar do povo, o povo se afasta. O povo temia a Deus. Eu lembro que quando Moisés anunciou o jejum de santificação, para todos ir ao monte falar que Deus ia se manifestar, e eles não foram, ficaram com medo. Deus viu que o seu povo precisava, era carente de salvação. Até porque todos estavam destituídos da glória do Senhor. Mas os profetas profetizavam sobre isto. Isaías, 700 anos, profetizou que uma grande luz ia aparecer à terra de Zebulon e Naftali. Justamente na região da Galileia, Jesus deu início ao seu ministério. O que Zacarias estava falando aqui era que Deus verdadeiramente visitou, ou iria visitar a terra para a salvação, para a remissão dos pecados. Pois todos os profetas que antecederam Jesus, ninguém conseguiu manter-se na linha, ou não era suficiente para a salvação. E o único meio de salvação para a raça humana era Jesus, o seu próprio Filho. Então Deus se fez carne para aproximar-se do seu povo, para estar junto no meio do povo. Deus não tinha condições de estar no meio do povo, era impossível, pois o povo se assustava até com a sua voz. Apenas alguns homens conseguiam, com temor e tremor, falar com Deus face a face, e foram poucos homens, alguns profetas. Mas o povo em massa se distanciava de Deus, e às vezes por medo. O nome dele causava temor. E aí Deus vendo isso, tudo isso, Deus vendo que o povo se afastou dele e foram adorar outros deuses a não ser ele. Todas as vezes que o povo estava em dificuldade, Deus agia, Deus livrava do inimigo, mas com o passar do tempo, o povo esquecia de Deus de novo. E isso acontecia constantemente. E então o pecado só crescia, só aumentava. E aí, eu posso imaginar a Trindade conversando. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que houve um silêncio no céu, meia hora. Eu estou apenas fazendo uma conjectura minha. Os três conversando, e o pai dizendo que ia destruir a raça humana, porque o pecado era grave, chegou até ele. O povo se afastara de Deus de maneira forte, fazia coisas que Deus não queria que ele fizesse. Quebraram a lei, quebraram o concerto, não houve mais acordo, porque o pecado era demais. E aquela voz no átrio conversando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus ia destruir. Não tinha como, não havia salvação, porque o povo esquecera de Deus. O povo abandonou a sua fé, se apostatou e adorou outro Deus. Mas eu creio, irmãos, que uma voz ecoa no átrio do Santíssimo Lugar, onde está reunido o Pai, o Filho e o Espírito. E eu posso imaginar o Filho, Jesus, dizendo: Pai, eu vou morrer em lugar dele. Mas filho, olha, eles vão te massacrar. E Jesus: Pai, eu vou morrer em lugar dele. Filho, vão te rejeitar, a tua própria família. Eu vou morrer em lugar dele. Filho, vão te esbofetear, mas eu vou morrer em lugar dele. Vão dilacerar o teu corpo, eu vou morrer em lugar dele. E aí o filho veio sobre uma virgem
e pura. A manifestação do Espírito Santo na vida de Maria, quando ele visitou. O fruto do Espírito sobre o seu ventre era Jesus. A luz queria ressurgir. No momento de trevas, de escuridão, Jesus veio e trouxe salvação aos perdidos, perdoando os pecados de todos e morrendo na cruz por nós. E quem anunciou isso foi João Batista, o último profeta a pregar ou apregoar ou profetizar sobre a primeira vinda de Jesus. O povo precisava de Jesus, ainda hoje precisa de Jesus, mas a salvação chegou até nós. Os que havia perdido foram achados, os que havia sido presos foram soltos, houve libertação do povo. Os que haviam na escravidão do pecado foram libertos, os enfermos eram curados, os cegos enxergavam, os coxos andavam, aleluia, e os surdos ouviam, porque um Deus visitou a terra e nos deu salvação, e nos deu, e o concerto da aliança renovou com o seu povo, e este alguém é Jesus. Amigo, você que está nos ouvindo nesta manhã, o maior sacrifício que teve no Calvário, e a gente todos sabem que foi uma morte horrível. O sangue de Jesus o massacre, a rejeição, tudo isso. Mas eu quero falar da qualidade, não apenas do sangue de Jesus, da qualidade daquele que estava na cruz do Calvário. Era um Deus que veio morrer por nós. É este que eu quero falar. O sangue dele nos purificou de todo mal, e hoje nós somos o que somos, foi por causa dele. Por mais bonzinho que sejamos, por mais útil que sejamos na obra do Senhor, isso não nos salva. A nossa salvação é através de Jesus. É a misericórdia de Jesus que nos alcançou, a graça dele nos alcançou. Não é porque eu sou bonzinho que você salva, não, Senhor. Porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono, porque eu sou cantor, sou pregador. É bom ser útil na obra do Senhor, é bom fazer a obra do Senhor, mas isso não nos traz salvação. A salvação é através da fé no Filho de Deus, o que esteve no ventre de uma virgem, aleluia, e ele visitou a terra, e ele pode visitar nesta manhã o teu lar, e no teu lar, se tu chamar ele, Senhor, visita meu lar, visita o lar do meu filho, visita, Senhor, aleluia, o lar da minha filha, do meu vizinho, do meu parente. Se tu clamar pela visita dele, ele te visita. Eu profetizo em nome de Jesus, que a manifestação, que a visita de Jesus sobre o teu lar, sobre a tua vida, de maneira sobrenatural, que haverá salvação, haverá libertação, aleluia, e ele te curará, não somente da parte física, mas também da espiritual. Tu crê? O Senhor precisa nos visitar todos os dias, e todos os dias nós clamamos a ele: Senhor, visita meu lar hoje. Mas você diz: mas ele não é onipresente? Sim, eu sei que ele está em todos os lugares, mas eu estou falando da visita com uma manifestação do seu poder, com a manifestação do Santo Espírito. Eu sei que ele é onipresente, mas quando a manifestação dele está, irmãos, é diferente. O que é isso? Gera intimidade, aleluia. Nós encontramos a salvação, os nossos filhos serão salvos, serão libertos,
Então isso é a visita de maneira sobrenatural, manifestada na tua casa, na vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, do teu parente, do teu pai, da tua mãe. É isto que nós devemos clamar, pela visita sobrenatural de Jesus sobre o teu lar. Assim como Ele visitou naquele momento, trazendo salvação, e ela continua conosco. Ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo, e Ele está aí. Convida Ele, convida Ele para que a manifestação dele esteja no teu lar. Meus amigos ouvintes, amigos e amigas ouvintes, senhores e senhoras, devemos cada dia ter sede dele e fome dele. Vivemos um mundo tão difícil, mas se não tivermos fome de Deus, sede dele, nós morreremos. Por isso que nós suplicamos pela sua visita. Senhor, visita meu lar. Não é difícil você fazer esta oração, esse clamor. A gente pede por tantas coisas. Pedimos por casa, pedimos por emprego, carro. E às vezes dizemos: Senhor, salva meu filho, porque eu disse: Senhor, visita meu filho. Isto muda. Aleluia. É como você dissesse: Deus, cria circunstância na vida deles para ele ter encontro contigo. Deus está marcando encontro nesta manhã. Deus está visitando o lar, mas é uma manifestação diferente, uma sobrenatural. E eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Então, vamos clamar ao Senhor. Senhor, visita o Brasil. Que o teu poder manifeste no Brasil e levante homens cheios do Espírito, cheios da graça, que não abrem mão da sua fé, mas vivem uma vida de santidade, uma vida de temor. Talvez seja isso que nós precisamos. Homens e mulheres com sede de Deus, com fome da sua palavra. Aleluia. Visita, meu Senhor, a cada lar brasileiro, a cada amigo internauta nesta manhã. Visita, Senhor, a vida deles, e que no meio da família, no seu familiar, a manifestação, Senhor, tua traz libertação. Aleluia. Traz cura espiritual, cura física, meu Senhor. Que os sonhos sejam ativados, Senhor, e as promessas que tu prometeste, que eles fiquem na linha, permaneçam na linha e não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Aleluia. Visita, Senhor, a vida de cada um aqui que está conosco, nos assistindo, meu Senhor. Assim como tu visitaste, Senhor, Maria, assim como visitaste José, assim como visitaste Zacarias. Aleluia. Visita, Senhor, as nossas casas, a minha casa, a tua casa, de maneira sobrenatural, porque eu creio, como aquele servo Obed-edom, a arca estava na casa do sacerdote Abinadab, nada acontecia, mas quando foi para a casa do escravo, o escravo teve uma sede e fome de Deus tão grande, que a manifestação da arca, da presença de Deus, era tão grande, tão sobrenatural, que ele foi abençoado em tudo, e ele teve um encontro com Deus. Que o Senhor marque encontro contigo, que o teu lar seja cheio do Espírito Santo, que a tua vida seja cheia do Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na tua vida. Visita, meu Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus de Nazaré.